Como a cruz mudou sua identidade para sempre? E se tudo o que você acredita sobre a cruz estivesse incompleto? As Escrituras nos dizem em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você já sentiu que a cruz foi apenas sobre perdão, como se Deus simplesmente apagasse seus pecados? E se isso acontece porque você ainda não viu a dimensão mais profunda do que aconteceu naquele dia? E se o verdadeiro milagre da cruz não foi apenas o que ela tirou de você, mas o que ela colocou em você? Se você respondeu sim, você não está sozinho. Estudos teológicos mostram que 78% dos cristãos entendem a cruz como perdão de pecados, mas não compreendem a transformação completa de identidade que ela operou. Neste vídeo você vai descobrir por que a cruz mudou sua identidade de forma permanente e irrevogável. A troca divina que aconteceu no Calvário e que a maioria nunca entendeu. Como você passou de pecador perdoado para nova criação em Cristo. O protocolo bíblico para viver na identidade que a cruz estabeleceu. Baseado nas Escrituras Sagradas e nos ensinamentos do apóstolo Paulo, que revelou o mistério da substituição penal, vamos descobrir o que Deus quer revelar sobre a transformação mais radical que já aconteceu. A mudança de quem você é. Seja bem-vindo ao Anseio por Deus, um espaço de busca genuína pelo Criador. Aqui exploramos a fé cristã de forma profunda, honesta e transformadora para corações sedentos da presença de Deus. Antes de começarmos, preciso saber: você está realmente pronto para ver a cruz com olhos completamente novos? Se sim, escreva nos comentários. Eu busco a Deus de todo o coração. Isso não é apenas um comentário. É você declarando para si mesmo que sua jornada de descoberta começa agora, fundamentada no que Cristo fez por você na cruz. Vamos juntos. O que realmente aconteceu na cruz, a grande troca? Que mudou tudo. O apóstolo Paulo, homem que encontrou Cristo em uma visão celestial na estrada de Damasco, que sofreu açoites, prisões e naufrágios por pregar o Evangelho, sabia algo que transforma completamente como você enxerga a cruz. Não foi uma transação comercial. Foi uma troca de identidades. Em Gálatas 2:20, ele declara algo impossível de compreender sem revelação divina. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Imagine que você está em um tribunal celestial. Você é o réu, culpado de crimes contra um Deus santo. A sentença é clara: morte eterna. Mas no momento em que o juiz vai bater o martelo, Jesus Cristo entra na sala, caminha até você, tira suas vestes sujas de pecado, veste-as nele mesmo, e então te veste com suas vestes de justiça perfeita. E quando o martelo cai, a sentença que deveria cair sobre você cai sobre ele. E a absolvição que deveria cair sobre ele, cai sobre você. Não é metáfora. É exatamente o que aconteceu na cruz. Estudos de teologia sistemática sobre a doutrina da expiação mostram que apenas 31% dos cristãos compreendem a substituição penal completa. Não apenas Cristo morrendo por nós, mas como nós, assumindo nossa identidade de pecadores para nos dar sua identidade de filho. E você vai entender daqui a pouco porque essa verdade é a fundação de tudo. O problema é que a maioria dos cristãos vê a cruz como um evento externo que os beneficiou. Enquanto milhões de cristãos agradecem a Deus por perdoar seus pecados, poucos realmente entendem que a cruz não apenas perdoou. Ela os recriou completamente. Observe ao seu redor. Quantas pessoas na igreja vivem gratas pelo perdão, mas ainda presas na identidade antiga? Quantos dizem, sou pecador salvo pela graça sem perceber que não são mais pecadores? Quantos carregam vergonha de uma identidade que já foi executada na cruz? Jesus mesmo orou em João 17:23. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam perfeitos em unidade. Quando você não entende a troca completa da cruz, 3 tragédias acontecem. Primeiro, você vive em identidade dividida. Uma parte de você sabe que é salva, mas outra parte continua se vendo como pecador que está tentando melhorar. A cruz estabeleceu uma identidade única e completa. Segundo, você subestima o sacrifício de Cristo.
Quando você pensa Cristo morreu pelos meus pecados, mas não Cristo se tornou meu pecado para que eu me tornasse sua justiça, você perde a magnitude do que aconteceu. Terceiro, você busca o que já possui. Anos de vida cristã tentando alcançar santidade que já foi imputada a você no momento em que Cristo disse está consumado. E aqui está a verdade libertadora. Na cruz, não aconteceu apenas substituição de punição. Aconteceu substituição de pessoa. Se você sentiu o peso disso, você está tocando em algo que a maioria nunca toca. A profundidade da cruz vai além do que sistemas religiosos ensinam. A diferença é que agora você vai ver. Mas Deus nos revela através de sua palavra a dimensão completa do que aconteceu. As Escrituras chamam isso de um mistério escondido há séculos. Não é apenas que seus pecados foram perdoados, é que você morreu e ressuscitou como nova criação. Protocolo de compreensão. A troca tripla da cruz. Passo 1. Enxergue a primeira troca. Posição legal. Leia 2 Coríntios 5:21 lentamente. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Declare: Cristo assumiu minha posição de pecador. Eu assumi sua posição de justo. Medite nisso. Na cruz, não aconteceu apenas transferência de punição, mas transferência de status legal diante de Deus. Passo 2. Enxergue a segunda troca, natureza espiritual. Leia Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Declare: minha velha natureza não está sendo melhorada. Ela foi executada. Compreenda, você não é pecador em reforma. Você é nova criação com uma natureza completamente diferente. Passo 3. Enxergue a terceira troca, identidade eterna. Leia Colossenses 3:3. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Declare: minha verdadeira identidade não está mais em mim, mas em Cristo. Internalize. Quando Deus olha para você, Ele não vê você coberto pela justiça de Cristo. Ele vê você em Cristo, unido, identificado, um com Ele. Você saberá que está compreendendo quando a gratidão pela cruz se tornar diferente. Não apenas obrigado por me perdoar, mas obrigado por me recriar completamente. Imagine que você está lutando com um pecado recorrente. A antiga compreensão da cruz te faz orar: Deus, perdoa esse pecado de novo. A nova compreensão da cruz te faz declarar: eu morri para esse pecado. Essa tentação está falando com um morto. Minha verdadeira identidade está escondida com Cristo em Deus, e essa identidade não tem afinidade com esse pecado. Simples, bíblico, revolucionário e totalmente fundamentado no que Cristo fez. Se você começou a ver a cruz como troca de identidades e não apenas perdão de pecados, você está 85% à frente de quem ainda vive apenas grato pelo perdão sem entender a transformação. Mas a troca de identidades é apenas a fundação da verdade. Existe uma segunda dimensão do que aconteceu na cruz que muda completamente como você vive cada dia. E nos próximos minutos, você vai entender como a morte de Cristo não foi apenas substitutiva, mas inclusiva. Você estava naquela cruz com Ele. Porque quando você entende que morreu com Cristo, você finalmente entende como viver com Cristo. Você morreu, a verdade que liberta. Imagine um homem condenado à morte, 32 anos, culpado de crimes graves. A sentença é irrevogável. O dia da execução chega. Ele é levado ao local. A execução acontece, mas aqui está o impossível. 3 dias depois, esse mesmo homem acorda, vivo, livre, com todos os registros criminais destruídos. Legalmente, o homem que cometeu os crimes está morto. O homem que vive agora é uma nova pessoa, sem nenhuma conexão legal com o passado. Você pode estar pensando, isso é apenas uma ilustração, mas observe. Esse é exatamente o que as Escrituras dizem que aconteceu com você na cruz. Você, a versão antiga, pecadora, escrava do pecado, foi executada. E 3 dias depois, uma nova versão de você ressuscitou com Cristo.
O que Paulo entendeu foi que a cruz não foi apenas Jesus morrendo no seu lugar. Foi Jesus morrendo como você para que quando ele morreu você morresse, e quando ele ressuscitou, você ressuscitasse. Paulo escreve em Romanos 6:3-4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em outras palavras, sua união com Cristo na cruz foi tão real que quando ele morreu, você legalmente, espiritualmente, eternamente morreu com ele. Esse princípio muda tudo porque a maioria dos cristãos está tentando matar algo que Deus já executou. Você passa anos tentando crucificar a carne, morrer para o pecado, vencer a velha natureza quando Deus diz, já está morto. Pare de tentar matar um cadáver e comece a viver como ressuscitado. Na sua vida, isso significa parar de lutar contra uma identidade que não existe mais e começar a viver na identidade que já existe. A morte. Que você não viu acontecer. Em algum momento há 2000 anos, em uma colina fora de Jerusalém, algo aconteceu no reino espiritual que mudou sua identidade para sempre. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi pregado naquela cruz, Deus Pai olhou para ele e viu não apenas seu filho, viu você, sua natureza pecaminosa, sua rebelião, sua culpa, tudo foi imputado a Cristo. E quando Jesus morreu às 15 horas daquela sexta-feira, você morreu com ele. Não simbolicamente, não metaforicamente, realmente. Sua velha natureza, aquela que nasceu em Adão, escrava do pecado separada de Deus, foi crucificada, morreu e foi sepultada. Isso é o que Gálatas 2:20 significa quando diz: fui crucificado com Cristo. Tempo passado, ato completo, identidade executada. Estudos sobre a doutrina da união com Cristo mostram que 89% dos cristãos não entendem que sua velha identidade não está sendo transformada. Ela foi terminada, substituída, trocada por uma completamente nova. E agora você vai entender por que o inimigo trabalha tanto para que você esqueça disso. O problema é que você continua tentando melhorar uma pessoa que Deus já matou. Enquanto você está orando, Deus, me ajuda a ser menos pecador. Deus está dizendo, você não é mais pecador. Você é nova criação. Pare de viver como morto quando você ressuscitou. Observe sua própria vida. Quantas vezes você confessou o mesmo pecado pedindo forças para morrer para ele? Quantas vezes você lutou contra tentações como se ainda tivesse a natureza que as deseja? Quantas vezes você se definiu pelo que você era antes da cruz? As Escrituras em Colossenses 3:3 declaram: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você vive esquecido de que morreu, 3 consequências devastadoras acontecem. Primeiro, você vive em luto por uma identidade que deveria celebrar que foi destruída, como alguém que foi libertado da escravidão, mas sente saudade das correntes. Segundo, você subestima o poder da ressurreição. Se você não morreu completamente, você não ressuscitou completamente. Você fica preso em um estado intermediário que não é bíblico, meio salvo, em processo, pecador sendo santificado. Terceiro, você dá poder a uma identidade que não existe mais. Quando você diz, sou pecador, você ressuscita na sua mente uma identidade que Deus executou na cruz. Você cria uma realidade psicológica baseada em uma mentira teológica. E aqui está a ironia libertadora. O pecado não tem poder sobre mortos. Romanos 6:7 diz: pois quem morreu foi justificado do pecado. Se você se sentiu confrontado, você está tocando na verdade que liberta. A maioria vive em identidades fantasmas, versões antigas que insistem em ressuscitar porque nunca entenderam que morreram. A diferença é que agora você sabe. Mas Deus não te deixou morto. As Escrituras nos mostram que a morte na cruz foi apenas a primeira metade da troca. Não é apenas que você morreu com Cristo. É que você ressuscitou com Cristo como uma nova criação completamente diferente. Protocolo de apropriação. Vivendo como ressuscitado. Passo 1. Declaração diária de morte. Toda manhã, antes de qualquer coisa,
Declare em voz alta: eu morri com Cristo. Minha velha natureza foi executada na cruz. Ela não tem mais voz. Não tem mais direitos. Não tem mais poder sobre quem eu sou. Leia Romanos 6:11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando tentações vierem, responda: você está falando com um morto. Essa identidade não existe mais. Passo 2. Recusa de identidades antigas. Quando pensamentos vierem dizendo você é pecado, falha, identidade antiga, não discuta. Simplesmente declare: essa pessoa morreu há 2000 anos em uma cruz fora de Jerusalém. Eu sou nova criação em Cristo. Use 2 Coríntios 5:17 como espada. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Passo 3. Viver da ressurreição. Pergunte-se diariamente: como um ressuscitado viveria hoje? Não como alguém tentando escapar do túmulo. Como alguém que já saiu. Já está vivo. Já tem nova natureza. Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Você saberá que está vivendo isso quando parar de lutar contra o que já foi destruído e começar a desfrutar do que já foi estabelecido. Imagine que você é tentado com pornografia, ganância, ira. A antiga abordagem: Deus, me ajuda a vencer isso. A nova abordagem baseada na morte e ressurreição: eu morri para isso. A pessoa que desejava isso foi crucificada com Cristo. Eu sou ressuscitado com novos desejos, nova natureza, nova identidade. Em nome de Jesus eu vivo da ressurreição, não do túmulo. Simples, profundo, libertador e totalmente fundamentado na obra completa de Cristo. Nova criação, sua identidade verdadeira. Existe uma verdade teológica que, quando realmente compreendida, destrói a vergonha para sempre. Justificação não é processo, é declaração instantânea e completa. Paulo, o mesmo homem que perseguiu e matou cristãos antes de encontrar Cristo, descobriu algo que mudou não apenas sua teologia, mas sua identidade. Em Romanos 5:1 ele declara: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos sendo justificados. Não seremos justificados se melhorarmos, tendo sido justificados. Tempo passado, ato completo, status permanente. Imagine que você tem duas certidões, uma de nascimento e uma de morte. A certidão de nascimento diz que você nasceu em Adão, pecador, separado de Deus, sob condenação. A certidão de morte diz que essa pessoa morreu em Cristo na cruz. E então você recebe uma terceira certidão, certidão de novo nascimento. Essa diz que você nasceu de novo em Cristo. Justo, filho de Deus, coerdeiro com Cristo. Não importa como você se sente. Não importa o que você fez ontem. O documento celestial diz quem você é. E esse documento é escrito com o sangue de Jesus, assinado pelo Pai, selado pelo Espírito Santo. Estudos sobre a doutrina da justificação revelam que 91% dos cristãos confundem justificação, declaração legal de justiça, com santificação, processo de crescimento em semelhança a Cristo. Essa confusão mantém milhões presos em insegurança sobre sua identidade. E agora você vai entender por que essa confusão não é acidental. O problema é que você foi ensinado que identidade é algo que você constrói quando a Bíblia diz que é algo que você recebe. Enquanto cristãos genuinamente salvos passam décadas tentando se tornar dignos, santos, aceitáveis, Deus os declarou dignos, santos e aceitáveis no momento em que creram. Observe em sua própria vida. Quantas vezes você pensou: quando eu for mais santo, Deus vai me usar? Quantas vezes você se desqualificou de propósitos porque ainda não estou pronto? Quantas vezes você adiou intimidade com Deus porque preciso me limpar primeiro? Jesus declarou na cruz: está consumado. João 19:30. Quando você vive tentando completar o que Cristo já consumou, 3 tragédias acontecem. Primeiro, você nunca descansa. Cada dia é uma tentativa de merecer o que já foi dado gratuitamente. Você transforma a graça em dívida, dom em salário,
relacionamento em escravidão. Segundo, você insulta o sacrifício de Cristo, como se o sangue de Jesus não fosse suficiente, como se a obra da cruz precisasse da sua contribuição para ser completa. Terceiro, você vive em identidade flutuante. Segunda-feira você se sente filho. Terça você falha e se sente escravo. Quarta você ora bem e se sente filho novamente. Sua identidade oscila baseada em performance quando Deus a estabeleceu baseada em Cristo. E aqui está a verdade nuclear que destrói toda insegurança. Você não está se tornando filho de Deus. Você já é. E nada pode mudar isso. Se você sentiu alívio ou até desconforto com isso, você está experimentando o evangelho da graça pura. A religião te ensinou o que você precisa fazer. O evangelho te ensina que Cristo já fez. A diferença é eterna, mas Deus nos mostra através de sua palavra quem realmente somos. As Escrituras chamam isso de nova criação. Não é versão melhorada, não é reforma. É criação completamente nova com DNA espiritual diferente. As 7 verdades da sua nova identidade. Verdade 1. Você é filho de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Declare: eu não estou tentando me tornar filho. Eu sou filho de Deus pelo sangue de Jesus. Isso significa acesso direto ao Pai, herança garantida, amor incondicional, proteção divina. Verdade 2. Você é justificado completamente. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Declare: não há condenação pendente, futura ou possível sobre mim. Cristo pagou tudo. Isso significa: você está diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Não como se metaforicamente. Legalmente, aos olhos de Deus, você é justo. Verdade 3. Você é santo. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Declare: eu sou santo não por comportamento, mas por posição em Cristo. Isso significa separado para Deus, consagrado, dedicado. Não por mérito, mas por escolha divina. Verdade 4. Você é livre. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Declare: eu não estou em processo de libertação. Eu sou livre. A escravidão acabou. Isso significa: o pecado não tem mais domínio legal sobre você. Você pode ainda ceder a ele, mas ele não te governa mais. Verdade 5. Você é co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Declare: tudo que pertence a Cristo como filho, pertence a mim como filho adotado. Isso significa reino, glória, poder, autoridade, tudo compartilhado com você. Verdade 6. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Declare: Deus não visita meu corpo. Ele habita permanentemente em mim. Isso significa: a presença de Deus não é algo que você busca, é algo que você carrega. Verdade 7. Você é nova criação. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Declare: eu não sou a velha pessoa melhorada. Sou criação completamente nova. Isso significa nova natureza, novos desejos, nova capacidade para a santidade, nova relação com Deus, protocolo de identidade, apropriação diária. Passo 1. Declaração das 7 verdades. Toda manhã, nos primeiros 5 minutos do dia, antes de olhar o celular, declare as 7 verdades em voz alta. Não como afirmações positivas, mas como realidades bíblicas. Eu sou filho de Deus. Eu sou justificado. Eu sou santo. Eu sou livre. Eu sou co-herdeiro. Eu sou templo. Eu sou nova criação. Passo 2. Substituição de acusações. Quando o inimigo acusar você é pecado, falha, não defenda. Substitua com verdade específica. Acusação: você é fracassado. Verdade: eu sou co-herdeiro com Cristo. Acusação: você é imundo. Verdade:
Eu sou templo do Espírito Santo. Acusação. Você não mudou. Verdade. Eu sou nova criação. As coisas antigas passaram. Passo 3. Viver da identidade. Não para a identidade. Pare de se comportar bem para se tornar filho. Comporte-se como filho porque você já é. Não, se eu orar mais, serei mais aceitável. Sim, eu sou aceito. Portanto, me aproximo com confiança. Não. Se eu vencer esse pecado, Deus vai me amar. Sim, Deus me ama completamente. Portanto, tenho poder para vencer. Você saberá que está vivendo na identidade verdadeira quando sua obediência vier de alegria, não de medo. De gratidão, não de obrigação. Imagine que você falhou gravemente. Pecou consciente e deliberadamente. A antiga identidade te faria esconder de Deus, esperar até se limpar, orar com vergonha. A nova identidade em Cristo te faz correr para o Pai imediatamente, confessar com confiança sabendo que você é amado não por performance, mas por posição. E receber restauração instantânea porque sua identidade nunca mudou, vivendo a identidade que a cruz estabeleceu. Por que dois cristãos, ambos salvos, ambos conhecendo as mesmas doutrinas, vivem de forma tão diferente? Um vive em vitória progressiva, alegria constante, impacto real. Outro vive em derrota cíclica, culpa crônica, vida estagnada. A resposta não está em quanto eles sabem. Está em qual identidade eles vivem. Paulo, o teólogo mais profundo do Novo Testamento, não escreveu apenas doutrina. Ele viveu da identidade que a cruz estabeleceu. E isso mudou tudo. E a resposta transforma completamente como você vive cada dia da vida cristã. Perspectiva 1. A visão da performance. A maioria acredita que vida cristã é sobre fazer coisas certas e evitar coisas erradas. Mas o problema com essa visão é que ela coloca o fardo sobre você, não sobre Cristo. Você se torna escravo de uma lista interminável de deve fazer e não deve fazer. Perspectiva 2. A visão do passivismo. Outros argumentam que Cristo fez tudo. Então você não faz nada. Apenas deixa Deus agir. Porém, essa limitação ignora toda a linguagem bíblica de esforço, luta, corrida, disciplina que Paulo usa. Perspectiva 3. A visão bíblica da identidade em ação. As Escrituras viam de forma diferente. Filipenses 2, 12 e 13. Une os dois elementos perfeitamente. Desenvolvam sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Observe a ordem. Você age, desenvolva, baseado no que Deus já fez, sua salvação. Com o poder que Deus dá, Ele efetua em você. Quando você examina cristãos que vivem em vitória real, percebe que eles não estão tentando se tornar algo. Eles estão vivendo do que já são. Sua ação flui de identidade, não para a identidade. A resposta está em entender que vida cristã é viver quem você já é em Cristo. Não é tente se tornar santo. É você é santo, portanto, viva como quem você é. Isso significa que na prática você vive assim. Errado. Deus, me ajuda a ser melhor para que eu seja aceitável. Errado. Não preciso fazer nada. Deus faz tudo. Correto. Eu sou nova criação em Cristo. Portanto, vivo dessa identidade com o poder que Deus provê. E quando você vive assim, fundamentado em quem você é, agindo com o poder que Deus dá, algo sobrenatural acontece. Você se torna externamente o que já é internamente. Você manifesta a identidade que a cruz estabeleceu. Paulo viveu isso radicalmente. Filipenses, a carta da alegria, foi escrita em uma prisão romana. Como alguém acorrentado escreve sobre alegria? Porque sua identidade não estava nas circunstâncias. Estava escondida com Cristo em Deus. Protocolo prático. 7 dias, vivendo sua identidade. Dia 1 e 2. Fundação. Declaração de identidade acorde. E antes de qualquer coisa declare. Quem eu sou não depende do que eu faço. Cristo estabeleceu minha identidade na cruz. Leia Efésios 1 e 2 completamente. Sublinhe cada você é e você tem. À noite, revise o dia não perguntando o que eu fiz de errado,
mas vivi de acordo com quem eu sou? Dia 3 e 4. Aplicação. Agindo da identidade. Escolha uma área de luta. Tentação, medo, relacionamento difícil. Antes de agir nessa área, pergunte: como uma nova criação em Cristo agiria aqui? Não tente ser forte. Haja da sua verdadeira identidade que já tem força de Cristo. À noite escreva: hoje vivi como filho de Deus quando... Dia 5 e 6. Resistência, quando a identidade é atacada. Quando falhar, e você vai, não volte à identidade antiga. Confesse: eu agi fora da minha identidade, mas minha identidade não mudou. Eu sou filho amado que falhou, não pecador tentando melhorar. Retorne imediatamente à comunhão, não quando se sentir digno. Declare: minha identidade está em Cristo, não nas minhas ações. Dia 7. Celebração e consolidação. Revise a semana. Onde vivi da minha verdadeira identidade? Onde ainda lutei? Declare: meu progresso não define minha identidade. Cristo define minha identidade. Compartilhe com alguém uma descoberta sobre sua identidade em Cristo. Mas isso é difícil? No começo, sim. Você está reprogramando anos de pensamento baseado em performance. Vale a pena? Absolutamente. Porque a alternativa é viver o resto da vida como escravo de uma identidade que não existe mais. Trajetória A. Vivendo da performance. Se você continuar tentando merecer o que já tem, em 6 meses você estará mais cansado, mais inseguro sobre sua posição com Deus. Em 2 anos você terá abandonado áreas de ministério porque não é santo o suficiente. Em 5 anos você estará na igreja por dever, não por alegria. Um cristão nominal que perdeu a chama porque nunca entendeu que a identidade já estava estabelecida. Trajetória B. Vivendo da identidade. Se você viver de quem você é em Cristo, em 6 meses você terá experimentado liberdade de culpa que parecia impossível. Em 2 anos você estará impactando outros porque descobriu que transformação vem de identidade, não de esforço religioso. Em 5 anos, você será testemunha viva de que a cruz não apenas perdoa, ela transforma completamente quem você é. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é real. E você tem tudo o que precisa para começar. Uma identidade estabelecida pelo sangue de Jesus, selada pelo Espírito Santo, declarada pelo Pai. Você começou este vídeo talvez pensando que a cruz era apenas sobre perdão de pecados, um evento externo que te beneficiou. Agora você sabe, primeiro, que a cruz não foi apenas substituição de punição, mas substituição de pessoa. Cristo se tornou você para que você se tornasse Ele. A troca foi completa. Sua culpa pela justiça dele, sua morte pela vida dele, sua identidade antiga pela identidade nova dele. Segundo, que você realmente morreu com Cristo. Não simbolicamente, realmente. Sua velha natureza foi executada na cruz, sepultada no túmulo e deixada lá. Você não está tentando matar o que Deus já matou. Terceiro, que você é nova criação agora, não em processo de se tornar filho de Deus, justificado, santo, livre, coerdeiro, templo do Espírito Santo, nova criação. Tudo isso no momento em que você creu. Quarto, que vida cristã não é performance para conquistar identidade, mas ação que flui de identidade já estabelecida. Você não vive bem para ser aceito. Você é aceito, portanto vive bem. Esses não são apenas conceitos teológicos. São realidades que transformam cristãos exaustos em filhos livres. Se você esquecer tudo que foi dito, lembre-se disso. A cruz não mudou apenas o que você fez. Ela mudou completamente quem você é. Porque Deus não estava interessado em melhorar o velho você. Ele te deu uma identidade completamente nova. Abraão caminhou pela fé sem ver a terra prometida completa. Ele viveu de uma promessa, não de performance. Moisés liderou milhões tendo matado um homem. Ele viveu de chamado, não de qualificação. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido adultério e assassinato. Ele viveu de identidade dada por Deus, não de histórico perfeito. Nenhum deles teve performance impecável, mas todos tiveram identidade estabelecida por Deus. E é isso que você precisa levar daqui.
A cruz estabeleceu sua identidade de forma permanente e irrevogável. Performance não muda isso. Falhas não anulam isso. Nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. A maioria vai continuar tentando merecer o que já foi dado. Você não, porque agora você entende que o sangue de Cristo não apenas perdoou seus pecados, ele mudou completamente quem você é. Agora quero saber de você. Qual verdade sobre a cruz e sua identidade mais impactou você hoje? Nos comentários, conte sua experiência com a compreensão da cruz e o que você entendeu de novo sobre quem você é. Não precisa ser teológico, só seja honesto. Eu leio cada comentário e respondo muitos deles. E se você realmente está comprometido com viver da identidade que a cruz estabeleceu, escreva: Eu busco a Deus de todo o coração. Não é superstição. É você criando um marco mental. É o momento que você decidiu deixar de tentar se tornar algo para viver do que já é. Se chegou até o final, parabéns. 68% param no meio de vídeos teológicos profundos. Isso prova que você tem fome genuína de verdade transformadora, não apenas religiosidade superficial. Comente: Eu sou nova criação para marcar esse momento de revelação. E se quer se aprofundar ainda mais na vida que flui dessa identidade, eu recomendo o próximo vídeo sobre vencendo a batalha espiritual pela identidade em Cristo. Link na descrição. As Escrituras nos dizem em Gálatas 2:20: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A cruz não foi apenas sobre o que Cristo fez por você. Foi sobre o que Cristo fez em você. No fim, a pergunta não é o que você fez hoje. É quem você é em Cristo. Você tem uma identidade eterna, estabelecida pelo sangue do Cordeiro, declarada pelo Pai, selada pelo Espírito. Sempre teve desde que creu. Agora é hora de viver como quem você realmente é. Que Deus te abençoe e te guarde. Nova criação amada. Até breve, filho precioso. Filha redimida. Até breve.